Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana, mãe do Gabriel, que tem 8 anos, que tem laudo de autismo moderado, e eu estou em investigação para autismo leve, tá? Quase fechando o meu diagnóstico. Até ontem, que todas as quintas-feiras eu faço atendimento com psicóloga, né? Todas as quintas à tarde. Ontem eu fiz meus últimos testes, né? Eu fiz uma bateria de testes como complemento para essa investigação, que eu tô vendo, né, terapia desde julho. E semana que vem ela vai, né, trazer os resultados. Semana que vem, se eu não me engano, na próxima quinta, dia 18. E daí depois, na outra quinta, dia 22, ela vai me dar o laudo, né, com detalhado. Por isso que demora um pouco para sair o laudo, né? É bem especificado, bem detalhado. Gente, hoje eu vou falar sobre crises e birras, tá? Como diminuir as crises no autismo, tá? Eu escolhi esse assunto, desculpa, eu tô um pouco atacada da minha rinite alérgica, daí arde, coça meu nariz, desculpa, tá? Quem tem rinite alérgica sabe o que é. Hoje eu vou falar sobre crises e birras no autismo, tá? Por que eu escolhi esse assunto? Porque meu filho, agora, uns 3, 4, 5 dias pra cá, ele tá mais calmo, mas ele passou por muitas crises, muitas birras, né? E eu acho que é a parte mais difícil do autismo, na minha opinião. Uma das mais, né? Porque tem várias coisas que é difícil no autismo. E como eu participo de muitos grupos de autismo, conheço outras mães de autista, eu sei que muitas também passam por essas dificuldades. Sempre, né, lembrando que um autista é diferente do outro e pode ter autistas que não tenham crises ou tenham muito poucas crises, né? Não é uma regra, no autismo não tem regra, né? Crise. Crise é quando eles perdem o controle das emoções. Eu me lembro bem no início, quando eu estava estudando sobre autismo, né? Que há 4 anos eu estudo sobre autismo, né? Eu daí, num dos autistas adultos que eu acompanho o canal dele, ele falou uma coisa que é bem assim interessante, né? Ele como autista adulto falou, né? Que os autistas, eles têm a dificuldade de controlar as emoções. E para eles, os sentimentos são muito mais intensos. Quando eles estão com raiva, eles ficam com muita raiva. Assim como quando eles amam mesmo. Quando meu filho gosta de uma pessoa mesmo, ele gosta mesmo. Então, os sentimentos deles são muito mais intensos. Eles têm uma dificuldade de controlar as emoções. E tem também a questão da intolerância à frustração, né? A intolerância, baixa tolerância à frustração. Sempre ressaltando, né, que não é necessariamente todos os autistas que vão ter essas dificuldades. Mas o meu filho tem bastante e vários autistas também têm, né? Mas claro que não são todos, tá? Mas os que têm, isso faz parte do autismo, sim, tá? A gente tem que parar com aquele mito de que autismo é só dificuldade de interagir, que é só atraso na fala, é só não olhar nos olhos. Não, é muito além disso. Né? Olhar nos olhos também é muito relativo, que meu filho, desde bebê, sempre olhou nos olhos. Assim como vários autistas, outros autistas não olham nos olhos, né? Por isso que é muito relativo um autista para outro, tá? É bem difícil, né? Porque várias coisas a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a gente tem que tentar diferenciar a birra da crise, porque o autista, antes de ser autista, ele é uma pessoa. Então, ele vai ter momentos de manha, momentos de birra, momentos de querer manipular o pai e a mãe. Acontece. Eu mesmo já me enganei. Achei que era uma crise e depois vi que era uma birra. A gente vai aprendendo, a gente vai, né? Porque eles são muito inteligentes, né? O autista, ele é inteligente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E confesso para vocês, nem sempre eu consigo acalmar uma crise, até porque não existe fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. E às vezes eu confundo ainda birra com crise, mas a gente vai aprendendo e vai evoluindo, né? Mas é bem difícil. Confesso para mim que eu acho que para mim, particularmente, em relação ao meu filho, eu acho que a parte mais difícil é essas crises, tá?
é complicado, tá? Hã, tudo que eu estudei, a primeira coisa que eles falam é primeiro diferenciar a birra de crise, porque a birra tu vai tratar de um jeito, a crise vai tratar de outro. E que a birra tem mais a ver com a criança querer uma coisa, quero um picolé, quero um brinquedo, coisa arada e tal, né? E a crise não, a crise muitas vezes é por uma quebra de rotina, uma sobrecarga sensorial. O que é sobrecarga sensorial? Ela ficou num ambiente com muita luz, com muito estímulo, com muito barulho. Isso pode dar uma crise, né? Uma quebra de rotina, uma frustração, que ela não soube lidar com aquela frustração, né? E a birra seria mais quando como qualquer outra criança passa, às vezes, né? Que é um picolé e naquele momento tu não vai dar, ou quer ver um brinquedo caro na loja, naquele momento tu não vai dar, ou não pode dar, né? Mas mesmo assim é complicado. Até porque uma birra mal conduzida pelo pai e a mãe pode acabar virando uma crise. Então é complicado. Porque mesmo que eles são muito inteligentes, é um cérebro que processa diferente. Porque às vezes até o tom de voz, eu tenho um tom de voz muito alto, né? E eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a pessoa ansiosa, quando ela vai ficando nervosa ou braba, sem notar, ela aumenta a voz. Isso é uma coisa que irrita meu filho e que eu vou ter que aprender, né? Porque a gente deve xingar o autista, deve pôr limites. Às vezes ele vai de castigo sim, porque a gente tem que educar, né? Mas respeitar os limites do autista. E eu sei que a voz alta pro meu filho deixa ele muito desorganizado. Então isso é uma coisa que eu vou ter que aprender. Que parece tão simples, mas não é. E ele se queixa às vezes disso, né? Ai, mãe, tu gritou, às vezes eu nem gritei. Mas é que a minha voz é tão alta, né? E eu já tô tão assim, né? No meu limite, porque a gente não é de ferro, né? Que pra ele é como se fosse um grito. Mas é que eu, naquele momento, eu penso, não, mas eu não gritei. Mas eles têm uma sensibilidade, então pra ele, de repente, é um grito, né? Então, é complicado e para cada autista é diferente. Eu já vi autistas que se acalmam, tá? Numa crise, com banho morno, com um abraço. O meu filho, se eu for fazer isso, ele vai piorar, entendeu? Né? O que às vezes eu faço é primeiro ficar quieta, porque eu sei que quando ele tá nervoso, se tu começa a falar muito, isso deixa ele muito mais nervoso, que muita informação deixa o autista mais desorganizado. Então, procura não ficar falando, deixar ele se acalmar assim. Aos pouquinhos eu vou tentando mudar o foco, mudar de assunto, né? Daí a cabeça dele vai esquecendo, né? Esses cuidados eu tomo. Mas, que eu te falei, para um autista é diferente do outro, né? Que nem o meu filho, essa coisa que eu já vi na internet, dar um banho morno, de abraçar, pro meu filho, se eu fizer, vai piorar, né? Mas eu já vi que, assim, ficar quieta, aos poucos mudando o foco, levar ele para um lugar silencioso, segurar a mãozinha dele aos poucos, né? Isso eu vejo que ajuda. Mas realmente, na hora da crise, é bem, bem complicado, né? E já terapeutas há uns anos atrás falaram para mim: tu vai perceber a diferença de birra e crise, é muito fácil, né? Até pelas reações da criança. Mas, particularmente, para mim, não é fácil, não. Não é fácil, não. E é bem complicado. E o Gabriel tem aquela coisa, na escola ele se controla, ele tem um bom comportamento, né? E sai da escola, ele se estoura, ele se explode. Em parte, é porque em casa eu sou o porto seguro dele, né? Ele detesta que outras pessoas chamem a atenção dele, xinguem ele. Então pode ser que ele reprima tudo isso na escola para não chegar nesse ponto e realmente não chega. As professoras não precisam xingar ele porque ele sabe se comportar na escola. Mas saindo da escola, muitas vezes quando eu vou buscar ele, ele já se explode, né? E daí é bem complicado, porque ao mesmo tempo eu tenho que educar, eu tenho que pôr limites, porque senão ele pode, em vez de melhorar, piorar. Então eu tenho muito essa preocupação. E ao mesmo tempo eu tenho que ver o limite deles. Que nesses dias ele se explodiu e eu xinguei. Daí no meio do caminho até. Porque é 20 minutos da escola à minha casa caminhando. Uma hora ele começou a gritar tanto que eu gritei também, porque um monte de gente, a gente fica com vergonha e a gente quer também educar, né? E daí no fim ele chorou muito, pediu desculpas e tal. E depois eu conversando, eu vi que ele tinha se desorganizado muito, porque era aniversário da escola. Então teve um evento lá com muitas crianças, muito barulho, quebrou a rotina dele. E isso deixou ele muito desorganizado. Então ele se segurou, né?
E quando saiu da escola, ele acabou, né, descarregando em mim, né. Por isso que eu falo que é muito fácil, e no momento, no início, eu achei que era uma birra. Até xinguei ele, tudo e tal, sem querer alto, né, porque eu falo assim, eu sou uma mãe como todas, eu erro, né, erro muito até, eu acho, né. De cada dia a gente vai aprendendo e vai evoluindo, né. E, né, complicado. Mas eu procuro conversar bastante com ele, principalmente depois que ele tá calmo, né. Quando ele tá calmo, eu procuro conversar com ele, né. Porque na hora que ele tá nervoso, muita conversa, nem escutam a gente direito, né. Gente, outro dia eu posso falar mais sobre esse assunto, que o vídeo já deu 10 minutos, senão vai cortar, tá. Peço muito para quem gostou, não esquecer de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, porque eu quero aumentar o número de inscritos, tá? Eu, como autista e mãe de autista, eu quero muito divulgar o autismo, que só com conhecimento nós vamos diminuir o preconceito e ter a verdadeira inclusão. Só que sozinha eu não tenho essa força. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? Se inscreve no canal, comenta ou curte, quiser compartilhar em qualquer lugar, né? Porque aumentando o número de inscritos, a internet vai divulgar mais o meu canal e vai ter mais pessoas sabendo o que é o autismo, né? E só com o conhecimento as pessoas vão saber lidar com os autistas e vão ter menos preconceito, tá? Então eu preciso muito, muito da ajuda de vocês, tá bom? Outro dia, de repente, eu continuo esse assunto, porque esse assunto é muito complexo, muito profundo, faltou muita coisa ainda para falar, mas não dá para falar tudo num vídeo só, tá bom? Então, muito, muito obrigada pela atenção. Ah, e uma coisa que eu acho muito bom também para crise, e o Gabriel é muito hiperativo também, é esporte. Eu vou colocar ele no judô, dia 22 ele vai começar no judô, né? Que eu acho que vai uma coisa que vai ajudar ele. Porque às vezes a hiperatividade faz eles também explodirem, quando ela não é canalizada. Então acho que isso também é bastante interessante e importante. Dia 22 ele vai começar no judô. Outro vídeo eu falo mais sobre isso também, tá, pessoal? Então, muito, muito obrigado pela atenção. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, tá? Não esqueçam, gente, por favor, de curtir e comentar se vocês gostaram do vídeo, tá? Porque junto, junto, a gente é muito mais forte, tá? Fiquem com Deus.